sem contemplar a terra, ou talvez até contemplando a distância, né? Deus fala a Moisés: veja toda a extensão da terra, do topo do monte, é você lá no topo de Ubatuba, vendo toda a praia, quando você desce está chovendo. Moisés não participou das alegrias, né? Deus o privou disso. Então, após Josué, nós temos aí o livro de Juízes, um livro emblemático, um livro difícil de ler, mas que muito trata o nosso coração. Vai ver que a gente é problemático igual os juízes, né? Uma pergunta para isso: quem dos irmãos estava nos estudos, ou pelo menos na maioria deles, os estudos dos lares que nós fizemos sobre juízes? Então, uma boa parte da turma não pôde participar. Ano passado nós estudamos todo o livro de Juízes no grupo dos lares. E o último dia do grupo dos lares, né, o último estudo, a turma espera no final, né, que alguma coisa aconteça, né, que o povo se arrependa. Eu acho que foi o estudo mais decadente possível, irmãos. No último dia, terminou o estudo lá, capítulo 24 de Juízes, estava todo mundo assim, cabisbaixo, chutando pedrinhas. O livro de Juízes é bastante difícil, mas é princípio de Deus para nós também, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, a gente vai dar alguns passos adentro. A gente não vai falar sobre a vida de cada um dos juízes, não é uma exposição do livro, é um plano geral da nossa teologia bíblica aplicada ao livro dos Juízes. Então, lá no grupo dos lares a gente fez isso, né? Cada estudo nós olhamos para a vida de um daqueles libertadores de Deus, e agora a gente faz um apanhado geral, a gente tem um trato mais geral quanto ao tempo dos juízes. Pergunta para você, né? Diz o Jorge Carioca, pergunta de aquecimento: como é que você imagina um país sem governo? Caótico. A gente está caótico para o seu Brasil e tem governo, cara. E nem é o governo que está, não é uma crítica ao atual presidente. Ano passado estava ruim também, ano retrasado estava ruim também. E aí, Roseli, como é um país sem governo? Eu não quero nem viver isso, né? Mas eu acho que é essa palavra que ele falou, caótico, deve ser uma doidura, a Roseli está dizendo. Quando seus meninos vão lá tudo para a casa da avó, sabe quando os primos juntam tudo na casa da avó? De vez em quando isso acontece, né? A Maria Helena não. Maria Helena já balançou a cabeça aqui, quando junta todos. E a Maria Helena está lá, ela saiu 5 minutos da sala para preparar o café, e quando a Maria Helena voltou, a fala dela é: o que está acontecendo nessa casa? Que anarquia virou isso aqui? Sua avó falava assim: esses meninos estão fazendo uma anarquia aqui em casa. Meu irmão, anarquia é como normalmente os historiadores tratam um povo sem governo, né? Um povo sem governo, um povo que não tinha sobre si autoridade. O que é o problema, meu irmão? O livro de Juízes é um livro sem rei, sem soberano, sem presidente eleito democraticamente, sem parlamento, mas não deveria ser uma anarquia. Porque no tempo dos juízes nós temos uma teocracia. Nós temos um contexto onde Deus é o governante. As leis da nação são as leis de Deus. Aquilo que é pecado é crime. Aquilo que é julgamento por um juiz por um crime é ao mesmo tempo o julgamento de Deus. Assim a gente entende, por exemplo, quando o Antigo Testamento trata sobre pena de morte. Pena de morte no Antigo Testamento não é mero julgamento civil, é um julgamento de Deus sobre o pecado dos homens. Ora, Deus não teria autoridade para julgar os homens e condená-los à morte? É isso que nós vemos. Deveria ser uma boa teocracia, mas Juízes vai parecer mais mesmo uma anarquia. Vai parecer mais o que a Roseli, o que o Wagner disseram, vai parecer mais um caos completo mesmo. Por quê? Porque Deus está sendo rejeitado. Porque aquele que é o soberano de todo o seu povo, aquele que trouxe o povo e constituiu a nação, ele está sendo rejeitado. E essa é a razão para acontecer uma anarquia. Qual o melhor modelo de governo? Será que seria melhor nós termos um monarca, nós termos um
um presidente eleito democraticamente, né? Democracia no nosso país é uma crise, alguns dizem que isso é ou aquilo não é democrático. Meu irmão, parece que a teocracia é a melhor coisa, é Deus governando, é Deus dizendo o que é certo e o que é errado. E se você se lembrar de algo que nós vamos estudar nas próximas aulas, o reinado de Saul é Deus dizendo: vocês me rejeitaram. É o povo pedindo um rei e Deus dizendo: vocês não estão rejeitando Samuel, vocês estão rejeitando a mim, o Senhor, e vocês querem um homem sobre vocês. Olha que bênção. Começou com o pé direito, né? Saul é um rei maravilhoso, né? Como é bom todo o governo de Saul. Você prefere viver no governo brasileiro pagando 40% de imposto, ou você prefere ser lá governado pelo rei Saul, meu irmão? Parece que todo homem que ascende ao poder tem um problema, né? Talvez isso seja a devocional da Roseli para nós. Talvez isso seja para a gente aguardar um reino que dura para sempre e um governante que nunca será deposto e é perfeito, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se você tiver com pressa, morre. Aí você já vai direto viver com Jesus, resolvendo teu problema fácil. Vamos lá, meu irmão, uma introdução aqui em alguns pontos do livro só, né? Se você tem uma Bíblia de Genebra aí, a primeira página de uma Bíblia de estudos vai te dar uma introdução, e eu pensei alguns pontos apenas que são importantes para o nosso entendimento do livro. Uma data para nós dizermos quando isso aconteceu é bastante difícil. Nenhum estudioso chega a uma data exata de quando se deu o tempo dos juízes, mas algumas coisas vão delinear para a gente, né? Vão dar alguns traços mais grosseiros, mas a gente entende o que está acontecendo. Primeira coisa, isso acontece a partir do Êxodo. Bem, tem que ser a partir do Êxodo. Tem que ser quando eles entram na Terra Prometida e, estando na Terra, como eles vão viver. Juízes está abarcando esse processo, né, de como o povo vai se estabelecer entre famílias, entre as 12 tribos distribuídas nas suas regiões e como que vai se organizar a vida. Então tem que começar a partir do Êxodo, é essa linha do tempo onde a gente está. A soma dos anos, e você vai ter sempre em Juízes uma descrição assim: os moabitas oprimiram por tantos anos e Deus levantou tal libertador e ele os libertou e houveram tantos anos de paz sobre a terra. Nós vamos ver que isso são ciclos. E nos anos de opressão e paz, a gente soma mais ou menos 410 anos. Mas pode ser que às vezes a parte norte estava sendo oprimida por um povo e a parte sul sendo oprimida por outro. É possível que alguns juízes trabalhassem ao mesmo tempo em regiões diferentes. Alguns juízes operam de forma nacional, são libertadores da nação toda. Alguns talvez estejam tratando nessa ou naquela tribo. O livro final, por exemplo, ou o final do livro, por exemplo, trata de uma crise entre os danitas, a tribo de Dan, e os benjamitas. Então, eu tenho momentos pontuais. Talvez, então, não seja 410 anos, mas olha uma referência muito boa para você pensar quando é que essa bagunça está acontecendo. Juízes 11, 26 diz que os israelitas já estavam na terra há 300 anos. Já tinha 300 anos que eles estavam na terra prometida. Então, é tempo para fazer bagunça, hein? É tempo que todo esse caos vai se desenvolvendo. Pelo menos já há 400 anos tinha acontecido a divisão da terra que o presbítero Arsênio nos narrou lá em Josué na semana passada. Então, nesse contexto aqui, existe mais ou menos aqui, entre 300 e 400 anos na Terra Prometida. Por quê? Com 480 anos é o tempo que aconteceu entre o Êxodo e o Templo de Salomão. Nós sabemos que o Templo de Salomão foi consagrado 480 anos depois do Êxodo. Onde está Juízes? Nesse buraco. Juízes está te contando o que aconteceu na vida de Josué até Davi. Entre a morte de Josué e o reinado de Davi, como viveu o povo de Deus? Viveu no tempo dos juízes. Então, nós acreditamos, pela tradição e por algumas evidências, que o livro de Ruth, por exemplo, acontece nesse contexto de juízes, né? Ainda que não haja
uma certeza absoluta que a história de Ruth se passou nesse momento. Mas eu tenho aqui então Juízes preenchendo uma lacuna na história do povo de Israel entre Josué e Davi. É nesse contexto que a gente está trabalhando. Ainda mais, deixa eu te contar um pouquinho do que está acontecendo em volta, porque isso impacta bastante a vida dos israelitas. Os egípcios estão brigando com os hititas por rotas comerciais. Você achou que comprar da Shopee é de agora? Ah, meu irmão, você assistiu, sabe aquele negócio, Caminho das Índias, as especiarias eram trazidas da Índia em 1500. Em todo tempo, meu irmão, rotas comerciais são coisas importantes, são essenciais. É como gira a economia de um país. Deixa eu te dar um exemplo. Lembre-se de José do Egito, na época de fome, que o povo de todo o mundo conhecido vinha até o Egito comprar cereal. E foi assim que o Egito enriqueceu tanto. No tempo dos juízes, os hebreus já saíram do Egito, e o Egito e os hititas que estão ao norte, eles brigam pelas rotas comerciais. Beleza. Como toda briga, eles enfraquecem um ao outro. Não havendo nem egípcios nem hititas, que são grandes mandantes do terreno, meu irmão, manda quem quer, quem quiser se impor, que se imponha. Aí entram os famosos filisteus. Canta lá no hino, tantas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Eu canto filisteus. Os filisteus são um povo que está à beira do mar e que vai dar trabalho, desde Josué até o reinado de Davi. Você vai ver Davi brigar com os filisteus. Sabe por quê? Por causa de Juízes. Sabe quando você vê os filisteus dando trabalho para Davi? A resposta disso está aqui em Juízes. A anarquia de Juízes deu trabalho por centenas de anos, até Davi. O pecado, meu irmão, traz consequências difíceis. A graça de Deus para a salvação é outra coisa, mas as consequências do pecado muitas vezes se perpetuam. Filisteus e arameus estão crescendo, não tem quem ponha regra, não tem um mandante no território. Israel é uma mera tribo. Israel não tem uma organização militar sólida. Israel não obedecia ao Senhor que dizia: eu vou proteger vocês. Israel estava separado entre as 12 tribos e pecando contra o Senhor no momento em que eles deveriam se ajuntar para conquistar a terra. As cidades-estado que estão ali crescendo são o fracasso inicial do povo. Quando eles chegam na terra prometida, e Josué vai nos mostrar isso na primeira batalha ganha, né? Os muros de Jericó caindo, as cidades são separadas. Vocês vão ver que a invasão da terra, o domínio da terra ordenado por Deus, ele se dá em cidades que não têm relação entre si, são cidades independentes, que às vezes se aliam para lutar contra o povo. O que o povo deveria fazer ao entrar na terra? Vamos lá comigo, Josué capítulo 23, verso 1 ao 13. Olha para você ver como é que Juízes está dando trabalho para o rei Davi. O problema do rei Davi começa em Juízes. Josué capítulo 23. Verso 1 ao 13. Vamos ler a primeira parte do texto? Josué 23, verso 1 ao 13. Pedir para o diácono Ricardo ler para nós, por favor, Ricardo. 1 ao 3? 1 ao 13. Tá. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas essas nações por causa de vós.
a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuirei a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizerdes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós as fortes grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos restituiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é que peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se deles vos desviares e vos apegares ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Meu irmão, vamos lembrar de aliança? Vamos lembrar de aliança? Deus tem um pacto com o seu povo. Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Deus é quem chama o povo à aliança. Fazendo isso, Deus estipula condições da sua aliança. Nós estudamos no Pentateuco, especialmente, tantas descrições da aliança de Deus. Deuteronômio nos narra, não só nos 10 mandamentos, mas em tudo quanto segue, os critérios, as características da aliança de Deus. Com bênçãos para a obediência, com maldições para a desobediência. Só será salvo quem for obediente? Não, ninguém seria salvo. A aliança é uma aliança de graça, mas ainda assim a desobediência traz consequências por causa do pecado. Deus perdoa e salva misericordiosamente, mas Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Cada um responderá pelo seu próprio pecado, as condições estão aí. Esse momento, meu irmão, é Josué já velho, Josué está despedindo do povo, e que seja essa a nossa narrativa lá quando você for fazer aquela cartinha para dividir os seus bens, sabe? Ah, meu irmão, não deixa carro para um filho e apartamento para o outro, não. Diz assim para os seus filhos, esforçai-vos por guardardes e cumprirdes o que está na lei de Moisés. A preocupação de Josué, meu irmão, é instruir o povo. Ele é o líder eleito por Deus, chamado por Deus. E agora ele vai chamar o povo mais uma vez à responsabilidade. É o discurso de morte. Capítulo 24 completa essa ação e no final dizendo, e aí, quem que vocês vão seguir? Olha o verso de número 9. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. O verso 10 diz, um homem dentre vocês perseguirá 1000 homens. Josué está dizendo da aliança de Deus. Deus vai dar a terra para vocês. O meio ordenado por Deus para juízo daqueles povos ímpios é que vocês invadam a terra. Deus está usando o povo de Israel para julgar os ímpios como meio corretivo de Deus, tal como Deus usa a polícia para julgar os bandidos. É um meio estabelecido por um Deus justo. A fala então no verso 12 se vocês vos desviarem deste povo,
se apegarem ao restante, ou melhor, verso 10, o verso 12, se vocês se desviarem desse povo e se apegarem ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, se com elas vos aparentardes, o texto está falando sobre casamento, se com essas nações vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e ela convosco, sabeis que certamente o Senhor vosso Deus não expulsará essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede. Elas serão açoite, laço, rede, açoite e espinho nos vossos olhos. Assim serão essas nações, se ao invés de expulsá-las da terra e julgá-las como Deus está ordenando claramente, vocês se aparentarem e se misturarem a essas nações. Condições da aliança. Deus está dizendo o que vai acontecer se eles obedecerem, o que vai acontecer se eles desobedecerem. Juízes capítulo 1. Vai lá comigo, meu irmão. Nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou fazer alguns destaques. Juízes capítulo 1. Como começa o livro? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar entre eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também subirei contigo a tua, que caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Verso 11 ao verso 15 nos narram os moradores de Debir também se pondo a lutar junto ao povo de Deus. Otiniel vai ser aí o primeiro juiz conquistando Debir. Agora olha o verso 16 em diante. O texto nos intitula Outras Conquistas. Quem fez conquistas? Judá. Agora eu vou te citar vários versículos, olhe as primeiras palavras. Verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean. Verso 29. Efraim não expulsou os cananeus. Verso 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Verso 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco. Verso 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-semes. Verso 34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Olha o verso 36. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acramim e desde Sela para cima. O povo obedeceu ou não obedeceu a ordem do Senhor? Não obedeceu. A aliança de Deus é clara. Deus falou livremente com eles: vocês vão ganhar a batalha porque eu estou julgando esse povo. Eu, o Senhor, estou conquistando a terra. Vocês são um mero instrumento. E para que se evidencie o meu poder, um homem dentre vocês perseguirá outros 1000 homens. Isso não é uma guerra comum. Isso não é uma invasão da Rússia entrando na Ucrânia. Isso é o Senhor julgando a impiedade dos povos e cumprindo uma promessa ao seu povo, dando por herança aquela terra. Não cumprindo, eles vão sofrer na mão desse povo. Eles vão agora ser constantemente invadidos por um povo que é como espinho nos seus olhos, que é uma chibata nas suas costas. Eles vão ser agora castigados nas consequências do seu próprio pecado, porque não ouviram ao Senhor. Parece até no final que os danitas, a tribo de Dan, parece que eles até conseguiram, né? A tribo de Dan não expulsou, mas empurrou para lá. Os danitas não queriam deixar eles entrar na terra e ficavam segurando a entrada do povo. E aí eles entraram em concordância. Olha, vocês ficam nas montanhas, nós ficamos aqui embaixo. Sabe o que acontece? Eles vão descer das montanhas. Eles vão lá trazer problema na cabeça dos danitas. E tantos problemas desses
que continuam ainda se perpetuando, né, na crise de uma guerra entre o povo. Não necessariamente. A fala do Senhor ali é dizendo do poder que Deus daria para o povo vencer as batalhas. Pense numa guerra de 100 homens contra 1 milhão de homens. Qual a chance de ganhar essa batalha? Deus está dizendo, eu farei com que cada um desses 100 vença outros 1000. É Deus dizendo que o povo ser pequeno, não ser um povo forte, numeroso, bom de batalha, não seria isso que ganharia a guerra, mas seria o próprio Deus dando graça ao povo, o próprio Deus vencendo a batalha por eles, né? Então, é Deus invadindo a terra, é Deus julgando os ímpios, é Deus cumprindo a promessa de dar terra prometida ao seu povo. Deixa eu fazer uma primeira pausa aqui, meu irmão, para pensar uma coisa importante contigo. Meia obediência não é obediência. Meia obediência não é obediência, meu irmão. Nós vamos falhar na lei de Deus. Tem certeza. Certeza, William, que você vai falhar, cara. Qual a chance de você ser alguém que vai cumprir a aliança do Senhor plenamente e nunca quebrar? Não tem como. Agora, o problema do livro é que o povo não entendeu a fala de Josué dizendo: esforçai-vos por cumprir a lei de Deus. O texto nunca nos leva a pensar que o pleno cumprimento da salvação, a aliança é por graça, meu irmão. Pacto das obras foi somente com Adão. Falamos disso desde o princípio do nosso estudo de teologia bíblica. Só Adão poderia ser salvo pelas obras e não o foi. Depois da queda de Adão, quem poderia ser salvo por obediência? Nenhum de nós. O problema é que parece que tantas vezes nós vivemos exatamente como o povo de Deus em Juízes. Nós entregamos as rédeas. A gente passa a viver uma vida relaxada. E nós estamos sempre resistindo ao Senhor e desobedecendo voluntariamente ao Senhor. Quando Deus está dizendo que o preguiçoso deve ir ter com a formiga. Aí você não ouve a palavra do Senhor. Esse é preguiçoso. Aí chega lá, fechamento do mês na empresa. E você está batendo com a cabeça na parede. Está desesperado. Porque você foi preguiçoso ao longo do mês. E agora, os 45 do segundo, você tem que fazer tudo o que você deveria ter feito. Meu irmão, o Senhor fala sobre a consequência do nosso próprio pecado. Pastor, eu decidi andar por um caminho da nova pedagogia. Não vou corrigir meus filhos. Busque-os na cadeia. Você vai se assentar no gabinete deste pastor ou de outro no futuro. E meu irmão, a palavra de Deus está nos dizendo sobre as consequências dos nossos pecados. E tantas vezes nós tratamos Deus como injusto. Deus é sempre reputado por injusto. E quando ele o foi, meu irmão, olha para o livro dos Juízes. Parece que Deus não seria injusto, nem mesmo se ele não mandasse os juízes. A gente olhando isso, a gente fala, tem que ralar mesmo. Tem que sofrer mesmo. Fala isso no espelho para você. Fala isso no espelho para você. Quando você sabe o que deve fazer e não faz. Tiago nos diz, né? Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Não faz o bem que deveria fazer. Meu irmão, a lei do Senhor é boa e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sermão do último domingo. A alma da gente está quebrada porque a gente abandonou o Senhor. A gente talvez está lutando grandes guerras que Deus disse para nós. Não vai por aí. Olha, mais uma aplicação disso. O texto disse, não vos aparenteis com eles. Meu irmão, não case em jogo desigual. Não se case em jogo desigual. Dá problema.
Ah, pastor, mas o meu tio casou em julgo desigual e não deu problema. Ô, meu irmão, meu pai casou em julgo desigual e não deu problema. Minha mãe se converteu. Mas para cada caso de sucesso, eu posso te contar 10 de desgraça. Você quer apostar contra a lei de Deus? Você quer apostar com a lei do Senhor? Meu irmão, ouça o chamado de Josué para o povo da aliança. Porque nós hoje ainda somos povo da aliança de Deus. E Josué está dizendo: esforçai-vos por cumprir as palavras do livro da lei de Deus. Nela tem vida, meu irmão. É ela que dá o sucesso. É Deus quem te dá boa paga do teu trabalho. É o Senhor quem faz um homem prevalecer contra 1000. Por que o Senhor não faria o teu trabalho crescer e prosperar? Deixa eu te dar mais uma aplicação e uma última para a gente seguir a aula. A turma quer sonegar imposto, meu irmão. A turma quer sonegar imposto, sob a prerrogativa de os homens são maus, o imposto é mal gasto, se eu não sonegar imposto, não sobra dinheiro para sobreviver. Sério mesmo, meu irmão, que você vai mentir? Você vai mentir? Sonegar imposto. Pergunta para o advogado aqui, ó. Sonegar imposto é mentir. Você está mentindo sobre quanto você ganha. Então quer dizer que para fazer algo bom para si, para os outros e para a glória de Deus, você tem que mentir? Parece povo de Juízes, não parece? Ah, mas se eu der o imposto, pastor, 40% do nosso salário é imposto. Eu sei, eu pago. Muito bem. Deus faz prevalecer um homem sobre 1000. Deus não colocaria pão na tua mesa, meu irmão? Será que Deus ficou fraco agora? Não, meu irmão. Deus é soberano e poderoso. Pense aí, hein? Pense aí, se nós não estamos vivendo igualzinho os juízes. Tempo dos juízes. Nesse contexto, nesse caos e nessa crise, entram eles, né, os famosos personagens, nossos super-heróis sem capa, os grandes homens e mulheres dignos de ser seguidos, juízes, líderes levantados por Deus, não tão perfeitos assim, né? Ai, meu irmão, que desgraça que é crescer, né? Sansão era tão maravilhoso para mim. Sansão era o super da Bíblia, meu irmão. Sansão, ele era o Hércules bíblico. E quando a gente cresce, a gente descobre o que significa prostituta. E era a mulher com quem ele dormia. E ele já estava na 5ª mulher, sabe aquele negócio? Já tinha lá se relacionado com a Filisteia, largou da Filisteia, juntou com a outra, largou com a outra, juntou com a outra. E ele matou todo mundo. Rapaz, que homem violento, sangrento, impuro, homem lascivo. Aí parece The Boys. Já viu essa série? The Boys. Não assista, eu nunca assisti. Todo mundo fala que não presta, mas fizeram uma série, agora que se chama The Boys, de personagens, de super-heróis maus. Então a série, essa é a história da série, né? Super-heróis que são maus. Parece que Sansão é mais The Boys do que Super-Homem, né? Nunca tem aquela virtude própria do herói mesmo. Meu irmão, esses homens agora a gente precisa entender o que Deus está fazendo com eles. Eles são uma liderança carismática. Aí você vê carismática. Fala, pastor, nem sabia que eles eram católicos? Eles eram da renovação carismática? Vamos entender um pouquinho o que significa juiz, liderança e qual o sentido de carismático. Por que juiz? Por que juiz? Talvez alguém vai dizer, eles usavam toga e eles julgavam as causas. Bem, parece que não necessariamente. Você não vai ver os juízes trabalhando com algo que signifique no nosso meio juiz, né? Alguém que vai julgar entre certo e errado, advogar uma causa, ser um promotor de acusação ou qualquer coisa semelhante a isso. Os juízes são aqueles que, cumprindo o receio de José, o povo esteve perto de se desviar diversas vezes, quando eles estavam à beira da extinção por causa do seu próprio pecado. Deus enviou libertadores ou juízes, líderes que auxiliassem o povo. A lógica de nós pensarmos em juízes são aqueles que são tratados como os que julgam pelos preceitos determinados por Deus.
O termo para juízes tem muito mais a ver com libertador, com aquele que está exercendo justiça e libertando o cativo, do que propriamente o juiz de toga com martelo de madeira, batendo, dizendo culpado. Então, a ideia dos juízes é propriamente de libertadores. Por que carismático? Porque a gente está pensando no Espírito de Deus. Carisma é uma palavra grega que está relacionada a dons, né? a boa capacidade dada por Deus para alguém por meio do seu Espírito. Por que eles são líderes carismáticos? Porque eles recebem a autoridade de Deus e dons suficientes dados por Deus para serem libertadores do povo. Eles não são super-heróis. Meu irmão, o agente da história é Deus, não é Sansão, não é Gideão. Poxa, quebrou os Gideões de Cristo agora, né? Puxa vida. Quem sabe os Gideões de Cristo estejam trabalhando só com 300, né? Quer participar dos Gideões, meu irmão? Estão tentando abrir campo aqui em Guarulhos para distribuição de Bíblia. Me procura que eu te passo contato do Kerson. Olha só a ação do Espírito sobre estes homens. Eles não eram designados por um oficial, não eram ungidos como eram ungidos os reis, não eram eleitos pelo povo, ninguém escolheu eles, ninguém delegou aquela autoridade, e eles não herdavam a sua função, talvez como fossem os levitas, que morreu ali, vão uns filhos no lugar. Entendemos que eles eram levantados por Deus em uma ação carismática. Deus escolhia aqueles homens. Você tem cenas como Gideão, por exemplo, de Deus tratando diretamente com Gideão. Você tem cenas de Sansão como alguém sendo consagrado ao Senhor. É um relacionamento entre Deus e aqueles homens, onde Deus vai conceder a eles poderes, capacidade para fazer isso. Olha como o Espírito está agindo. O Espírito Santo capacitar não indica necessariamente que eles eram regenerados, que eles eram convertidos, mas é uma capacitação como a de Bezalel, como a de Saul. Saul é um réprobo, meu irmão. Saul é reprovado por Deus explicitamente na Escritura. Mas a própria Escritura, no primeiro livro dos Reis, diz que Deus deu Espírito, dons do Espírito a Saul, para que Saul pudesse governar. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é de capacitação. Da mesma forma como o Espírito vai capacitar Bezalel para a arte. Para que Bezalel dirigisse o povo na construção do tabernáculo e tivesse dons, capacidade para articular a arte. Para que Saul tivesse capacidade dada por Deus para articular o governo. Para que cada um dos juízes tivesse capacidade dada por Deus para liderar o povo. Sansão é um caso excepcional. Quais são os superpoderes de Gideão? Quais são os superpoderes de Eude? Não tem. De Baraque? Não tem. Você não vai ver isso. Você tem esses homens com o favor de Deus para que eles ajuntassem o povo e liderassem o povo na guerra. O mesmo favor de Deus, a mesma capacitação do Espírito que Saul tem para governar a nação. Sansão, meu irmão, é de fato um caso isoladíssimo. Porque senão a gente ia ficar tipo X-Men, meu irmão. Você sempre sonhou ser um X-Men? Qual é o seu superpoder? Ai, meu Deus, eu queria tirar espinhos. Eu queria ser o Homem-Aranha, para nunca mais pegar trânsito, a Gisele aqui, ó. Ai, queria ter o poder do Homem-Aranha, pastor. Queria voar jogando. Nunca mais pegar trânsito em Guarulhos, né? Qual o seu superpoder? Voar. Ficar invisível não, meu irmão. Quem quer ficar invisível quer roubar dinheiro no banco sem ser visto. Qual o superpoder de ficar invisível? O que você faz? O ladrão não te vê? Não, tem graça. Não tem nada a ver com superpoderes necessariamente o que a gente está vendo no livro dos Juízes. Mas um dom dado por Deus para eles serem libertadores do povo de Deus. Para eles dirigirem seus exércitos, para eles levarem o governo de um país sem governo, de uma nação dividida em tribos, para que esses homens agora pudessem aliar diversas tribos para lutar contra um inimigo em comum.
Deus está preservando o seu povo de ser invadido e dizimado pelos inimigos que eles não dizimaram quando Deus ordenou que fizessem. Então você vai ter os libertadores aqui como essas figuras. Olha que curioso. Qual a responsabilidade espiritual dos libertadores, dos juízes? A Bíblia não fala. Procura no livro de Juízes, eles agindo como profetas de Deus, falando da parte de Deus. Procura no livro de Juízes eles agindo como Josué, por exemplo, discursando para que o povo se volte para a aliança. Eles não fazem. Eles não fazem. O trabalho dos juízes tem muito mais a ver com uma lida militar, uma responsabilidade militar, do que propriamente uma responsabilidade espiritual. Eles não são, meu irmão, exemplos de fé a ser seguidos. Seja como Sansão, Lucas. Fazer o quê? Ser como Sansão? Brigar no trânsito, sair na mão com qualquer um que me estresse, botar fogo no apartamento do meu vizinho que põe música alta. Sansão pôs fogo nos pastos, né? Você põe fogo no apartamento do teu vizinho. E aí? Durma com várias mulheres, arrume uma prostituta para te acompanhar no momento que te satisfizer. E se ninguém te respeitar, você mata eles. Olha como esses homens não são em si exemplos a ser seguidos. Deus não levanta os juízes como exemplos espirituais a serem copiados. Os juízes estão mostrando a soberania de um Deus poderoso que pega homens fracos e falhos como cada um desses e governa a nação apesar dos pecados deles. O herói do livro é o nosso Deus. O livro está contando a história da redenção de Deus sobre os homens e não sobre como cada um daqueles juízes foi valente. Esse é o grande problema para nós entendermos o texto. Homens como Gideão, Jefté, Sansão foram um tanto incrédulos no tratar com Deus. Meu irmão, Gideão pedir diversas provas a Deus é sinal de incredulidade. A gente trata Gideão como um herói, porque ele conseguiu fazer, molhar o negócio, secar o negócio. E isso é sinal, meu irmão, de incredulidade. Eles não criam no Senhor. Sansão é redimido pela graça de Deus no último momento da vida. Pastor, mas eles são contados entre os heróis da fé. Sim, porque todos os heróis da fé estão enaltecendo a graça de Deus e a soberania do Senhor na aliança que preserva o seu povo. Cada um deles. Nenhum deles ali é um exemplo para dizer seja como este, seja como aquele. Então o trabalho desse povo é militar e não necessariamente espiritual na hora de dividir o povo. A sua função primordial é de natureza militar. Eles são líderes de guerra para libertar o povo daqueles povos lá que eles deveriam ter lutado antes e que agora são dor de cabeça, problema para resolver. Então, estamos aí nós com este povo. Duas perguntas rápidas, e eu não quero me desgastar longamente nelas, mas a gente aplicar um pouquinho, pensar um pouquinho. Como os juízes ilustra a necessidade de fazer distinção entre o plano de Deus e a vontade de Deus? Ué, se Deus escolheu Sansão, Deus sabia que as presepadas que ele ia fazer, ou não sabia? Como que a gente entende ou percebe no livro de Juízes a diferença entre plano e vontade de Deus? Me ajuda aí, Luiz Fábio. Plano e vontade de Deus, como que a gente percebe a diferença dessas duas coisas no livro de Juízes? Planos podem ser frustrados. A vontade de Deus, não. É isso? Basicamente é isso. Se for planos da mente e do coração humano, eles podem servir ao propósito do Senhor, certo, e podem ser frustrados. Mas se é vontade do Senhor, sendo vontade absoluta, não tenho que nem refazer, nem dar uma melhorada, nem nada. Ela será cumprida cabalmente. Deixa eu melhorar minha pergunta. O Luiz Fábio realmente está falando. Os planos humanos são frustrados, os planos de Deus não são. A gente está percebendo isso no livro de Juízes. Mas eu queria pensar especificamente no Senhor.
os planos de Deus não são frustrados. O Salmo está falando, não são. Todos os planos de Deus são cumpridos. E como fica a vontade de Deus relacionada aos seus planos? Deus queria que Sansão fosse assassino e lascivo? Por que não, Tânia? Vai lá, Ricardo. Reverendo, pensando aqui, acho que os planos de Deus, eles estão relacionados aos decretos, ou aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu vou cuidar da nação, então eu vou estabelecer libertadores e tudo mais, e a vontade de Deus está relacionado ao cumprimento da sua lei e daquilo que é descritivo e prescritivo pela palavra. Que eu acho que, por mais que o Sansão, os outros não cumpriram, isso está mais relacionado à volição do homem do que à própria vontade de Deus. Olha aí, meu irmão. O plano de Deus, como o Luiz Fábio falou, não é frustrado. O Ricardo está falando, o plano de Deus, o decreto do Senhor é cumprido. Como poderia então Deus decretar algo que envolve pessoas más que estão pecando? Como que um plano soberano permite que a vontade de Deus traga e use pessoas dessa forma? Porque a vontade revelada de Deus é a sua lei. O homem pode contrariar a vontade revelada de Deus. O homem pode quebrar a vontade prescritiva de Deus. Mas quando o homem peca contra Deus, ele frustra os decretos de Deus? Não. Deus permite o pecado a fim de conduzi-lo a um determinado fim. A soberania de Deus é tal que o próprio pecado humano coopera com o decreto divino. Quando você peca, você não frustra o plano de Deus, mas a soberania de Deus conduz o teu pecado de volta a Ele. Olha como a segunda pergunta, penso eu, que ilustra um pouco ou clareia um pouco a nossa discussão. Uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo do Senhor pode ir contra a vontade do Senhor? Deus não fica rascunhando, né? Ih, rapaz, amassou, vou fazer outro aqui. Deus não faz isso. Sim, com certeza. Então, quando alguém capacitado por Deus pode pecar contra Ele, o plano de Deus não é frustrado. O plano de Deus trata e engloba o próprio pecado humano. É possível que alguém cheio do Senhor ainda peque. Por exemplo, eu e você. Quer dizer que o nosso pecado frustra os desígnios de Deus? Não. Deus é soberano de tal forma que governa os nossos pecados para um bom fim. Isso humilha a gente, né? Pecado é culpa nossa mesmo, é a nossa miséria e a nossa desgraça. A soberania de Deus é tão grande que, apesar de nós, Ele cumpre cada um de seus planos. Olhar para Juízes, meu irmão, é ver a anarquia dos netos. É ver o caos que o Wagner e a Roseli estavam falando, caos completo. E dizer, como pode um negócio desse terminar bem? O Senhor. Deixa eu chamar teu coração, meu irmão. Como pode um Brasil igual o nosso terminar bem? Como pode? Vou no protesto hoje, pastor. Meu irmão, vou assistir na televisão hoje. Ver a fotinha do irmão no protesto lá, faltou EBD, tinha que estar aqui, ó. Dia do Senhor hoje. Dia do Senhor Jesus, não é de outro não. Meu irmão, nós exercemos a nossa cidadania, cumprimos as nossas responsabilidades civis. Protesto é previsto pela nossa Constituição, é lícito biblicamente, desde que as suas razões sejam razoáveis. É lícito. Agora, não vai resolver não, viu? Vai resolver não. Eu sou da turma do 2 reinos. O reino de Deus está sendo operado na terra. E o reino parasita, Satanás, está operando. A descrição, meu irmão, de Apocalipse, é no final das contas a igreja sendo perseguida até o ponto de quase morrer.
A figura de Apocalipse da mulher e da criança, que é a representação da igreja, elas são mortas pela perseguição. E no ato da sua morte é a vinda de Cristo. O pau vai quebrar, meu irmão. Coisa feia para o crente. Como pode, pastor? Como pode as nossas crianças crescerem nesse mundo? Como pode a gente continuar crente e não apostatar da fé? Como pode Jesus pôr em ordem toda essa bagunça? Meu irmão, Deus pode. Meu convite para você, olhe o livro de Juízes. Olha a soberania de Deus a despeito do pecado dos homens. Olha lá, Moisés brigando com Faraó fazendo tudo que quer e não quer, e Deus arrebatando seu povo, humilhando os deuses do Egito, manifestando a sua glória sobre a vida de Faraó. Deus é soberano, meu irmão. Olhar para bagunças como Juízes e olhar para o nosso país precisa nos consolar, que parece que a gente vive o tempo dos juízes mesmo, né? Quando eu falei sobre governo, aí alguém falou, que governo? Bem-vindo ao Brasil, meu irmão. Você tem um parlamento lá cheio de gente que compra terno com seu dinheiro. Tem auxílio terno lá, é uma verba gordinha, né? Porque nós não vamos usar terno Decinel. Não vamos usar Garbo, não. Isso que usar é Calvin Klein, né? Usar com uns ternos, sei lá, Prada, tem terno da Prada, sei lá. Tá aí o nosso país, meu irmão. Tá aí o nosso caos. Tá aí o nosso Deus soberano, governando sobre todo esse caos, usando quem Ele quer, como lhe apraz, para conduzir todas as coisas para o fim determinado por Ele mesmo. Deus ganha no final. Deus ganha no final. Descanse nisso, meu irmão. Afinal, aqui então, caminharmos um pouquinho mais para a nossa compreensão do texto, já no nosso último ponto. Como eu te falei, meu irmão, parece que Juízes é bem Brasil mesmo, né? Quando você acha que fica bom, vai ficar ruim. Você acha que no final melhora, no final piora, né? Quando troca de governo, você fala, agora vai. Chega no final do governo, você fala, não foi. Como é que faz? Juízes é um livro que termina assim, um tanto decadente. E não é a história do fim de Israel, meu irmão. Não é a história. A Escritura continua. Ah, meu Deus, tantos daqueles não expulsaram os povos, se misturaram a eles. Tá, meu irmão, mas tem uma tribo de Judá de onde vem o Messias. Calma, Deus está fazendo o que Ele faz. O leão da tribo de Judá continua erguido como a promessa feita na palavra. Ele vem no tempo determinado. Deus está fazendo as coisas. Mas neste capítulo da história, nessa fatia aqui de Juízes, meu irmão, a coisa é feia. Então a gente percebe a grande crise da apostasia em Israel. É tudo que dá para ver. Juízes vai ter vários ciclos, problema atrás de problema, né? Girando no entorno, correndo atrás do próprio rabo. Você já viu o seu cachorrinho quando ele corre em círculo assim? Ó? É a turma de Juízes. Olha só, o livro apresenta um período caracterizado por atos de depravação, individuais ou tribais. É o Zé ali, o Sansão, metendo os pés pelas mãos, fazendo todo tipo de pecado possível. É às vezes a tribo de Dan e de Benjamim inteira pecando junta. Então, pecado é algo que acontece livre no livro de Juízes. E esses ciclos de pecado são demarcados por um comentário. O redator do livro de Juízes, quem está nos contando a história, está expondo isso, dizendo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Ali diversas referências de repetições dessa fala. Capítulo 2, capítulo 3, 4, 6, 10, 13. Os israelitas estão fazendo o que o Senhor reprova. Há uma constância de erros, e volta ao mesmo erro, e volta ao mesmo erro, e volta ao mesmo erro. Ainda bem que a gente não erra de novo na mesma coisa, né? Graças a Deus, obrigado Senhor, que eu só erro uma vez, eu não sou um povo de Israel nos Juízes. Em um segundo momento, você tem uma posteridade do texto, né? Uma segunda parte, segundo bloco do livro. Parece que esse refrão, essa repetição muda, não é mais fizeram o que o Senhor reprovava, mas não melhora também, parece que piora. O refrão se torna, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vai Brasil! Cada um faz o que acha melhor. É nós, meu irmão. Os meninos da seleção faz isso, cada um toca para quem acha que tem que tocar, eles não conseguem jogar. 11 não conseguem jogar junto. Imagina,
Imagina lá o parlamento lá, votando lei para nós. O negócio é caótico, meu irmão, é difícil. Olha como essas duas frases marcam o ciclo de Juízes. Faziam o que o Senhor reprovava, cada um fazia o que achava melhor. É o puro e cristalino relativismo pós-moderno. Qual gênero é o seu? Qual gênero é o seu? LGBTQIAP+. Guardou? Eu guardei, que eu não quero ir para a cadeia, não. Qual é o seu gênero? Gênero fluido. Você sabia disso? Gênero fluido. Eu sou igual à água, eu sou líquido. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Cada um fazia o que lhe parecia ser melhor. Entrega o teu filho na mão da pedagogia moderna. Entrega o teu filho, meu irmão, na mão da pedagogia moderna. Sabe o que eles vão ensinar teu filho? Que cor que a florzinha é? Que cor que você vai pintar a flor? Tia, o caule da flor, ele é lilás. Quantas flores de caule lilás você conhece? A minha flor, tia, ela é laranja fluorescente. Nossa, tem rosas laranja fluorescente no jardim da sua mãe? Não, tia, mas a minha é. Que bom, filho. Então, siga o seu coração. Se você acha que é laranja, é laranja. Esse é o relativismo, irmão. A sua verdade é sua verdade, a minha verdade é a minha. Eu não tenho a permissão de contradizer você, de dizer que você está errado, e você não tem a permissão de dizer que eu estou errado. Todos devemos tolerar todos. Tudo está certo, todas as verdades são válidas. Cada um faz aquilo que lhe apraz. Cada um faz o que acha melhor. Livro de Juízes. Olha, meu irmão, a constância como ela vai acontecer na prática. Juízes capítulo 2, se você quiser abrir aí e acompanhar, ele vai nos mostrar esse ciclo. Juízes capítulo 2 é a introdução dessas repetições de pecado. É a primeira vez que está acontecendo. Para cada um dos líderes, para cada um dos libertadores, existe um ciclo novo de pecado. Você vai sempre ver isso acontecendo aí em Juízes. Pensa, meu irmão, se isso não está acontecendo na tua vida. Porque Deus continua tratando e julgando de forma muito parecida como fez no passado. Verso 11. Fizeram o que era mal perante o Senhor. O povo peca contra Deus. Estão pecando aberta e livremente contra o Senhor. Olha os versos 14 e 15. Deus entregou Israel nas mãos do inimigo, como juízo e correção. Vocês querem viver em pecado? Eu vou corrigir vocês. Está aí a consequência dos pecados. Lá vocês continuam não se esforçando para seguir a minha lei, vocês não expulsaram os povos, vocês estão em pecado. Deus é santo e Ele chama o seu povo para dizer, vocês serão santos como eu sou. Deus não tolera pecado, meu irmão. Então Deus vai corrigir o pecado do seu povo. Verso de número 18. O povo geme e clama para que Deus se compadeça. Então o povo peca, Deus manda correção, espinho no olho, chicote nas costas. E Deus enviando opressores, por causa do próprio pecado, os opressores estão lá, por causa deles mesmos que não expulsaram, o povo agora geme e clama, Senhor, nos socorre. O povo se volta para Deus. Deus é misericordioso, meu irmão, muito mais do que a gente, muito mais longânimo do que eu e você. Deus ouve o gemido do povo. Olha aí o verso 16 e 18. Deus suscitava juízes e salvava o seu povo. Deus levanta libertadores. Quando Deus levanta libertadores, salva o seu povo, os traz de volta, o povo abandona Deus e peca gravemente contra o Senhor. E aí o povo faz o que o Senhor não aprova. E Deus manda opressores. E o povo clama a Deus. E Deus livra o povo. E quando tudo fica bem, a gente peca de novo. Porque parece que a gente esquece da gravidade do pecado. Porque quando as coisas vão bem, a gente se esquece de que o esforço cristão é de santificação.
E santificação é uma lida contínua. Às vezes é mais fácil lutar contra o pecado, desviar os teus olhos, quando você está num momento de angústia e de sofrimento. Lá talvez seja bom quanto você se lembra da providência de Deus desempregado. Quanto é importante para você Deus ser o soberano provedor quando você não tem. E você clama ao Senhor e Ele te dá pão. E Deus te emprega de novo. E quando Deus te emprega, o que você faz? Senhor, eu sei que o Senhor é muito soberano e provedor, mas eu acho que esse dinheiro que eu ia ofertar para o missionário Vinícius Bantin na África do Sul, tinha um outro plano para ele, Senhor. A nossa air fryer aqui de casa já não está muito boa. Eu queria uma daquela de 2 cestinhos, que dá para fazer frango e batata ao mesmo tempo. Então esse mês, Senhor, a oferta do missionário vai ser investida para a glória do Senhor nesta casa. E a minha esposa vai se alegrar no air fryer. E o nosso dinheiro voa, meu irmão, para satisfazer os próprios desejos do nosso coração. A gente se esquece do Senhor. E aí a gente volta a viver em pecado contra Deus. E se Deus nos tem como povo da aliança, Ele vai desempregar a gente de novo. Porque Ele nos ama. Quem vive sem correção, quem vive como quer, não são os filhos de Deus. Deus corrige ao filho que ama. Meu irmão, olha como Deus é paciente com esse povo. Olha, Baraque, Sansão, Eude, quantos são os juízes, quantos ciclos de pecado. E Deus, graciosamente, perdoando e salvando. O povo pecando contra Deus, Deus perdoando e salvando. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Mas é triste ver o ciclo de juízes. O problema é nós vivermos desse jeito. Vivermos voltando aos nossos velhos pecados. Deixa eu dar um conselho pastoral para você, meu irmão. Veja para que não caia. Talvez a nossa crise é nós esquecermos de confessar pecados quando tudo está bem. Quando a coisa vai mal, meu irmão, quando teu casamento está um bagaço, está problema, quando a vida financeira está ruim, seu filho está rebelde, são momentos que a gente abraça a Bíblia, a gente ora como nunca, e a gente deveria fazer isso mais, quando Deus nos socorre. Se as coisas estão bem, meu irmão, é a hora de você amar e buscar mais o Senhor, porque Deus não é um bote salva-vidas, meu irmão. O Senhor não é a boia que vai te livrar de afogar simplesmente. Deus te chamou para viver um relacionamento com Ele, uma vida próspera e profunda espiritualmente nele. Deus quer um relacionamento contigo, com a tua casa, meu irmão. A aliança de Deus é para nós e nossos filhos. Deus quer que você se envolva com o reino dele. Não é assim, agora eu vou ajudar o Roberval a varrer a igreja. É o reino de Deus. Varrer a igreja pode até ser o reino de Deus, mas eu não estou te dizendo que você precisa de um cargo na igreja. Estou te dizendo que você precisa amar Cristo. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa descobrir teus dons e talentos e passar a servir ao Senhor. É para isso que Deus nos chama, para um relacionamento profundo com Ele. E não para viver uma constante troca de pneu. Põe um step, fura o step, conserta o step, põe um step, fura o step, conserta o step. Não é para isso que Deus nos chama, meu irmão. Os ciclos de juízes agora são ainda a leitura deuteronomista. Falei isso da introdução dos livros históricos, falei sobre isso. É um estilo de leitura que está nos mostrando ciclos. O livro dos reis, o livro de crônicas, os livros de Samuel vão nos mostrar ciclos acontecendo. Olhe, meu irmão, reis, como isso acontece, reis e crônicas. Os livros estão destacando repetições como ênfase, e esses ensinos demarcam bem o livro. Afinal, olhe uma visão geral do que a gente tem em Juízes. O comecinho do livro, o fracasso na hora de expulsar os cananeus, foram desobedientes contra o Senhor. Capítulos 2 e 3, a introdução desse ciclo de apostasia, a imagem que estava aqui na tela agora. Versos capítulo 3 até o capítulo 16 são os ciclos acontecendo. Olha quantos: Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá e Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom. Quantos ciclos?
É acontecendo a mesma coisa do capítulo 2, em cenas diferentes. E aí quando você acha que melhorou, o negócio desanda de vez no capítulo 17 a 21. É a depravação do povo agora, demarcado por cada um fazia aquilo que lhe apraz. A concubina de um levita é morta, ele esquarteja sua concubina, envia partes do corpo dela a diversas tribos, as tribos se indignam contra eles, vão lá, matam todos os homens. Surge uma guerra civil em Israel. O assunto termina com as mulheres viúvas sendo sequestradas para serem feitas novas famílias. Terrível cena, por isso que eu te falei que é ladeira abaixo, né? O fim do EPD hoje é triste, é reflexivo, meu irmão. É pôr o nosso coração na graça de Deus e pensar que se depender de nós, a depravação ela é total mesmo. Essa aqui, ó, é a boa ilustração do reverendo Emílio Garófalo falando sobre o livro de Juízes. A concubina foi esquartejada, vamos lá matar todo mundo. Matou todo mundo, e agora? Não haverá posteridade para as famílias, vamos sequestrar as mulheres, aí a gente faz famílias. Para você ver, vamos consertar as coisas. Teu filho menor de idade pegou o teu carro, saiu escondido e bateu o carro. Meu Deus, que desgraça, o que a gente faz agora? Mente para o seguro que era eu que estava dirigindo, vamos consertar as coisas. Você não fez o que devia fazer. Você não guardou os seus olhos e traiu a sua esposa. O que eu faço agora? Minto para ela para o resto da vida, para esconder dela. É assim que conserta as coisas. O reverendo Emílio Garófalo diz que Juízes é bem parecido com um submarino que tem um buraco entrando água, e aí o pessoal fala, então vamos fazer mais um buraco para a água sair. É basicamente isso. Consertando um erro com outro, cortando a barra das calças para remendar o topo, constantemente. Meu irmão, nossa vida não pode andar assim não. O Senhor quer ajustar a vida do crente. Pare, meu irmão, de corrigir um erro com o outro. Pare de encobrir uma mentira com outra mentira. O chamado do Senhor, o desafio de Deus para a vida cristã num todo, é a gente viver em profundidade com a palavra do Senhor. É viver como Josué está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos nos esforçar para cumprir a aliança de Deus. Livre-se, meu irmão, desse ciclo vicioso. Quebra isso. Confessa o teu pecado. Se acerta com quem foi ferido pelo teu pecado. Quem é o alvo do teu pecado? Vai lá, meu irmão. Vai lá se acertar com quem deve ser acertado. Rompe o ciclo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para ser curados. A gente precisa sair dessa miséria, dessa desgraça que é esse ciclo vicioso. Como Deus trata essa impiedade? Arrependimento? Tem arrependimento no final? Não dessa vez, não dessa vez. A gente não vê um fim para a confusão que acontece em Juízes. Deus permite que o livro termine com um esquartejamento, uma guerra civil e sequestro de mulheres. O último versículo do livro, Juízes 21, 25 é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Como Deus vai tratar essas coisas? Meu irmão, Deus certamente vai tratar com graça. O pecado do homem expõe a graça de Deus. Esse é um exemplo bom e eu já dei algumas vezes. Você já entrou sujo em um lugar limpo? Você já fez isso? Já entrou sujo em um lugar limpo? Sabe quando você vai para a cachoeira com a família, brinca na terra com as crianças, nada a tarde inteira? Aí na volta, a sua esposa fala assim, bem, tem que passar na farmácia. Aí você para o seu carro na porta, os meninos dormindo no banco de trás, né? Você desce do carro e você entra na farmácia. Aquele chão branquinho, sabe assim, aquele chão que brilha? Tipo a nossa igreja, assim, ó. Luz clara, né? Aí vem um moço com um jaleco branco te atender. E aí, de repente, você olha para o seu pé, você vê que suas unhas estão preta, meu irmão, de terra. A sola do seu pé está corada. Sua bermuda aqui atrás está cheia de mato, que você está sentado no chão. Seu cabelo, se é que você tem, está todo esgrenhado da cachoeira, assim, ó.
penteado pelo vento na volta para casa. E aí você percebe, você fala, que vergonha. Lá na cachoeira até que passava batido, mas aqui está tudo tão arrumado, né? Está tudo tão em ordem. E meu irmão, a santidade de Deus, ela evidencia o nosso pecado. O tamanho do nosso pecado, a sujeira do nosso pecado, evidencia a santidade do Senhor. Como poderia haver algum tipo de comunhão entre um Deus tão santo, tão puro, e entre nós tão maldosos e pecadores como nós somos? Somente pela graça em Cristo. Somente por Cristo, que nos lava no seu sangue e nos faz ser mais alvo do que a neve. Cristo resolve esse problema. Ele é o mediador prometido, meu irmão. Nenhum desses libertadores fez a obra final de libertação que só Cristo vai fazer. No final das contas, a gente precisa se encontrar com a graça de Deus e perceber que na miséria do nosso pecado, na desgraça do nosso país, nos ciclos de pecado da nossa casa, em que nós constantemente pecamos contra Deus e Deus constantemente nos perdoa. A gente precisa perceber como Ele é bom e misericordioso, como Ele é tardio em se irar, Ele é longânimo, e afinal, essa graça fica um tanto evidente. Veja, meu irmão, Deus responde à desobediência desenfreada com fidelidade à aliança. Deixa eu fazer um desafio para você, meu irmão. Fala de livre-arbítrio aqui. Fala de livre-arbítrio aqui. Fala para mim, no final dessa aula, que o homem é salvo por obediência da lei. Se você escolher Jesus, se você no seu coração decidir por Ele, você será salvo. Difícil, meu irmão. No mínimo difícil, para não dizer que é impossível. Salvação é pela aliança no sangue de Cristo. Deus chama para si o seu povo. O compromisso dele é que Ele vai forjar o caráter dele no seu povo. É Ele quem vai trabalhar no seu povo. A nossa vida não se perde, não é por causa da nossa boa capacidade, é por causa da aliança que Deus tem conosco. Afinal, a gente consegue desfechar aqui a nossa teologia bíblica, olhando em última instância para Cristo. Pense no reino, no pacto e no mediador. Juízes parece um povo desgovernado, mas há um rei sobre juízes. Há um soberano que tem o seu reino que dura para sempre. Meu irmão, o reino de Deus nunca vai ser impedido pelas confusões do pecado, pela maldade dos homens. O reino de Cristo instaurado na terra, ele prevalece. Daniel fala sobre a pequena pedra que derruba todos os reinos, e este reino durará para sempre. Este é o reinado de Cristo, meu irmão. A gente consegue ver esse governo soberano prevalecendo em juízes. Mais do que isso, olha, o pacto de Deus, aliança. Se não é aliança, se não é o pacto, o que sobra no final de juízes? Sobra um povo miserável, que ia se morder e se devorar entre eles mesmos. No final de juízes é triste ver que nem precisa de inimigo. É Dan e Benjamim que estão se matando. Meu irmão, se não é a aliança do Senhor, se não é Deus dizendo, eu farei vocês meu povo, eu farei vocês santos como eu sou, se não é Ele o agente, o negócio vai ladeira abaixo. Por fim, meu irmão, mediador. Cada um desses libertadores vai ser um libertador fraco, né? É tipo o Hulk falando, Deus fraco. Nunca consegue. Nunca são tão super assim, né? Que Sansão fez com toda a sua força? Nunca foi tão super assim. Sansão vai lá, arranca o portão e leva para o topo da cidade, né? Para mostrar como eu sou forte. Meu irmão, Jesus, quando ele sobe uma montanha, ele sobe para chorar no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus vai agonizar pelo nosso pecado. O Senhor Jesus vai na cruz do Calvário levar sobre os seus ombros, não é o peso dos portões da cidade, vai levar sobre si
os nossos pecados e as nossas iniquidades. E o castigo do nosso pecado estava sobre ele. Agora nós fomos libertos do pecado. Nenhum desses produziu liberdade completa para Israel. E quando Jesus vem, alguns vão até questioná-lo, dizendo: olha, agora você é o grande libertador, nos livre aí dos romanos. Jesus veio livrar os homens do pecado, meu irmão. Jesus não veio nos livrar do governo esquerdista. Jesus veio nos livrar do pecado. Jesus não veio fazer a nação brasileira uma nação com liberdade econômica. Jesus veio fazer todos aqueles que creem no seu nome livres do pecado e santificados pela graça. Meu irmão, em Juízes, olhe para Cristo. O reino continua sólido, o pacto é inquebrável, o mediador é perfeito. Que Deus nos dê graça para nos consolarmos em Cristo e olharmos para o livro dos Juízes com santa devoção e nos achegarmos ao Senhor. Vamos orar, meu irmão, ao final da nossa aula? Não oramos ao início, vamos orar ao fim hoje.